Contador iniciado, vamos começar a nossa aula de ciências e nós vamos fazer, diferentemente de matemática, o seguinte: correção de todo o capítulo 5. A única coisa que eu vou deixar para a tia Nath corrigir na monitoria são as atividades finais do capítulo 5. Para a semana que vem, atividade de revisão do capítulo 4 e 5. Não vou poder fazer atividade de revisão, acredito eu, total de matemática, porque a gente terminou a correção na aula anterior, certo? Então, nós vamos direto lá para a página 175. Página 175. Vamos lá. Estou esperando vocês abrirem. Cento e 175 aberta. Posso te responder no finalzinho? Eu tô gravando uma videoaula para amanhã, mas daqui a pouco a gente conversa sim, pode ficar tranquilo, tá? Beijo, Ju. Gente, isso daqui é o dia inteiro tocando, vocês não têm noção. Por quê? Porque eu estou administrando os 5 grupos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, mais as notificações que chegam do Class, que chegam e-mail, mais os grupos da rede. Então, vamos que vamos, né? Temos que trabalhar, vamos nessa. Pessoal, página 175. Aí nós temos algumas imagens onde vocês teriam que listar. Deixa eu botar o óculos igual de velhinha. Os seres vivos ou os seres não vivos das determinadas imagens a seguir. Então vamos lá. Primeiro a gente tem um ecossistema de um manguezal, né? Então nós temos ali plantas, peixes, provavelmente caranguejo, pássaro, insetos, moluscos. Isso vocês podem escrever tudo aí em seres vivos, tá? E os elementos não vivos, que nós temos a água, o solo e as rochas. Na parte de baixo, não sei qual a parte do óculos que está menos arranhado. Vou estar igual a Dona Bento, assim, ó. Pinguim, foca, micro-organismos, né? Lobos marinhos, leões marinhos. E os elementos não vivos: água, solo, ar, rocha, neve, gelo e por aí vai. Da outra imagem, nós temos um ecossistema de uma praia tropical, tá? Então, nós temos ali como seres vivos o seguinte. Gente, eu nem sei o que tá melhor, se tá com óculos ou sem óculos. É porque tá muito pequenininha a letra, porque a tela tá dividida entre câmera e livro digital. Plantas altas, plantas rasteiras, algas, peixes, caranguejo, pássaros, insetos, moluscos, micro-organismos diferentes. E elementos não vivos, a gente tem água, o sal da água, a areia, o ar, as rochas, as conchas. 376, número 2. Para cada um dos ecossistemas da questão anterior, explique como ao menos um dos seres possui característica que permite sua sobrevivência. Então vamos lá. O ecossistema de um manguezal. Bom, as plantas presentes lá no manguezal, por exemplo, elas possuem raízes aéreas, então as raízes aéreas elas permitem que essas plantas sobrevivam num ambiente completamente alagado, tá? E com uma salinidade muito alta. No ecossistema da Antártida, vamos dar, por exemplo, as focas e os pinguins. Eles possuem uma espessa camada de gordura que fazem com que o seu corpo sobreviva num ambiente bem frio.
E o ecossistema de uma praia tropical? Vamos usar o coqueiro como possibilidade. Eles são adaptados ao clima quente e aos solos bem drenados, ou seja, solos bem encharcados. Depois a gente passeia lá para a página de número 378. Construa uma pirâmide de energia que represente a cadeia alimentar mostrada usando os seres vivos abaixo. Então, em cima a gente tinha uma cadeia alimentar e embaixo a gente tem planta, sapo, cobra e gafanhoto. A parte base, a maior parte, tá, da cadeia alimentar são as plantas. Depois em cima, gafanhoto, tá? Gafanhoto. Não é garfanhoto como vocês falam, não. Tem muita gente que fala garfanhoto. Garfanhoto é um garfo metido a gafanhoto, talvez. Gafanhoto. Depois em cima o sapo e por último a cobra. Ela é bem triangular, tá bom? Porque a parte de baixo, que são as plantas, possui uma base muito maior. Lá na página 379 também a mesmo processo. Planta, caramujo, peixe e garça, formando uma base triangular, tá bom? Porque na cadeia alimentar raramente há mais do que 5 níveis. Porque quanto menor a energia, mais alto é o nível. Ou seja, não há energia suficiente por muito tempo, entendeu? Então a energia ela vai também afilando. Depois a gente pula lá para a página 381. Não era uma atividade individual, mas assim, eu pedi que vocês fizessem como se fosse interpretar o esquema que tinha ali e discutir como esse ciclo, né, é possível dentro de um terrário. Como a gente aprendeu, a ação dentro de um terrário, ela funciona porque existe a presença de ar ali. Então, o ciclo vai ocorrer sempre, tá? Eu vou querer ver essa resposta pessoal de vocês. Na página 382, porque a matéria de um terrário nunca acaba. Por quê? Porque tudo lá dentro ainda é aproveitado porque existem seres decompositores que também liberam gases para a possível atmosfera dentro do terrário. Então, não dá para acabar. Depois a gente parte para o ciclo do carbono. Pensando sobre o ciclo do carbono, lá na página 384, existe alguma conexão entre o ciclo do carbono, algo que você já sabia? Talvez, eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas o carbono, ele também é eliminado na atmosfera por meio da fotossíntese, tá bom? Perdão, ele é utilizado. A letra B e a letra C, algo interessante ou algo confuso que vocês não entenderam do carbono, é uma questão também pessoal. Na formação de petróleo entre matéria orgânica dos seres vivos, que deixa o ciclo natural da matéria, esse combustível fóssil só volta ao ciclo natural, a matéria devido à ação humana. Aí tem assim, você concorda com esta afirmação? Então, galera, na verdade, o ciclo natural da matéria, ele acontece naturalmente, óbvio. Só que o ser humano, ele acaba interferindo à medida que ele libera muito gás carbônico de volta para a atmosfera, né? À medida que o ser humano provoca queimadas. Então, isso daí, né, vai acabar interferindo no ciclo natural da matéria. Por exemplo, lá na questão 5,
tá? Assim, a natureza nada se cria, tudo, nada se perde, tudo se transforma. Então, acontece sim uma transformação da matéria, nada é perdido porque tudo é reaproveitado, tá? Até que morra, é reaproveitado. Os decompositores presentes lá na cadeia alimentar estão aí para fazer a gente entender isso aí. Então, depois a gente inicia sobre a interferência do humano no ciclo da matéria e vocês percebem que, por exemplo, o efeito causado pelo gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa. Quando se é liberado muito gás carbônico para a atmosfera, esse gás carbônico é capaz de destruir a camada de ozônio que protege a Terra da incidência dos raios solares. Os raios solares eles precisam incidir e refletir para o ar. Quando eles não conseguem, eles ficam superaquecendo a atmosfera. Então, o que acontece? Né? A liberação de gás carbônico acaba provocando isso aí também, tá bom? Produção, consumo e descarte. Página 387. Ao contrário do ciclo da natureza, o ciclo apresentado é unidirecional, iniciando com a produção, né, que acontece nas indústrias. Esse produto vai ser consumido, gerando resíduos e vai ser descartado. Como esses resíduos podem afetar? À medida que eles são descartados em locais que não podem ser descartados, à medida que eles são descartados de modo a intoxicar determinados locais, acabando até com a vida de alguns seres vivos, é o caso dos lixões a céu aberto. À medida que, quando a gente descarta isso daí, infelizmente a gente também está descartando uma quantidade tóxica de lixo, né? Por exemplo, vocês cansam de ver em detergente escrito biodegradável. Biodegradável é aquilo que se degrada na natureza sem interferir negativamente. Não biodegradável é aquilo que vai interferir nos lençóis freáticos, nos rios, nos riachos e por aí vai, entendeu? Então, na questão 3, a gente tem uma discussão sobre hábitos que os seres humanos poderiam praticar para evitar essa interferência no ciclo natural, né? Usar mais o transporte coletivo, evitando assim a liberação tão grande de gás carbônico, né? Dar tratamento ao lixo, usar os produtos biodegradáveis, tá? Várias coisas que nós poderíamos fazer. E aí a gente chega nas atividades finais. Nas atividades finais, não vai ficar para a tia Nath não, tá? Nem de geografia, nem de ciências. Eu só deixo atividades finais para elas de matemática, que o capítulo de matemática é bem mais extenso. Então, nós vamos começar a fazer a correção das atividades finais no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse capítulo, porque é muito importante a gente conhecer o que a gente tem na natureza, o que a gente tem de bom, de rico na natureza, o que faz bem pra gente e o que supostamente a gente precisa preservar, né? A gente não pode ficar achando que um dia isso tudo não vai acabar. Usar com consciência, usar com necessidade. Eu vou colocar para vocês um vídeo que fala sobre os 3 R's, que é o reutilizar, reciclar e... esqueci outro R, gente. Nossa, esqueci outro R. É a pedagogia dos 3 R's dentro da reciclagem. Também é muito importante para a gente poder perceber o quanto a gente consome muito desnecessariamente e o quanto a gente descarta também muito desnecessariamente, tá bom? Então, assim, esse capítulo é um capítulo muito importante porque é um capítulo que faz você ter consciência daquilo que você está aprendendo. Não basta aprender, tem que aprender, assimilar, entender e praticar, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos iniciar na página 388, que é a correção das atividades finais. 388, ok? 15 minutos de correção anterior, 15 minutos eu vou tentar fazer atividades finais para relembrar e acabar revisando também o capítulo. Isso é muito interessante, a correção. A correção comentada, vocês revisam coisas que vocês não conseguiram entender anteriormente.
E é isso, gente. Então, vamos para o próximo vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com tudo.